Ensino, pesquisa, extensão, cultura, informação, tudo que circula a vida acadêmica do campus Posidônio Queiroz. Fique sintonizado na Educativa Cristo Rei FM 106,1. Estamos começando o seu UESP nas ondas do rádio. Ouvintes do Vale do Canindé, estamos aqui com mais uma UESP nas ondas do rádio. Eu sou o professor Arlon e hoje contamos aqui com a presença no estúdio do magnífico ex-diretor da UESP, professor João Batista Conrado, hoje presidente do Rotary Club, de Oeiras. Então é com muita alegria que nós o recebemos. Muito obrigado, professor João Batista, por ter aceitado o convite da professora Elimar. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio FM Cristo Rei 106.1. E hoje o programa está recheado com os seguintes quadros. Aqui logo no início do programa nós vamos conversar com o professor João Batista, que já foi aqui apresentado pelo professor Arlon, na série especial 20 anos de UESP. Minuto Poesia. Pois nós temos o Histórias do Vale. O Música no Ar. Boletim UESP. E vamos falar também sobre o edital de auxílio conectividade, que já foi lançado pela universidade essa semana. E vamos explicar aqui para os nossos ouvintes. Então, bom dia. Bom dia. Então a gente inicia a nossa série especial aqui com o professor João Batista Conrado. O professor é graduado em História e em Filosofia, é especialista em História e Política da Educação, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí, é doutorando em História com pesquisa na área de História da Educação pela Unicinos Rio Grande do Sul. Professor João Batista, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso especial 20 anos de UESP, aqui na UESP, nas ondas do rádio. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia professora Elimar, bom dia professor Arlon, eu que agradeço pelo convite. Então, professor João Batista, a gente tem nessa série conversado com os diretores, com os fundadores, e nesses últimos episódios, a gente está aqui no 9º episódio, temos conversado com os diretores e pedido que eles partilhem sobre a sua experiência na gestão do campus Professor Posidônio Queiroz, os desafios, as conquistas, aquilo que mais marcou o seu período de gestão. Bom dia. Eu assumi a direção da UESP no dia 2 de junho de 2017 e entreguei a direção no dia 2 de março de 2020, deste ano, quando o professor Arlon me sucedeu. Então eu assumi a direção. O primeiro desafio é porque eu não estava no campus, eu vinha de um outro campus no sul do estado. Assumi a coordenação do curso de pedagogia. Então, o fato de você estar numa outra cidade, um outro campus, uma outra realidade, já é um desafio, com professores que você não tem aquele afinidade, conhecimento. Mas, graças a Deus, a gente pôde fazer uma administração, eu considero decente, Fiz, se não fiz como eu gostaria de ter feito, é porque não pude, mas fiz todo um esforço para fazer uma boa administração. Então, no começo, não sei se pela falta de experiência, quando nós entramos ali, tem a questão de o campus, ele precisa ser de manutenção. Então, o primeiro impacto é esse. Nós temos um suprimento que legalmente parece simples, Não, tem um suprimento que é para chegar todos os meses, mas aquilo ali é uma coisa complicada. Então, o primeiro desafio, aí nós vamos pegando a experiência de fazer as cobranças, aquele negócio de cobrar, tipo aquela música de carnaval, quem não chora não mama. E aí vai que acho que a UESP está até mal acostumada com isso, fica só chorando para poder ganhar alguma coisa. Mas eu me lembro que no primeiro ano eu só consegui um suprimento, e aquilo ali dá mal para a manutenção da limpeza do prédio. E é um prédio que necessita de cuidados, porque é um prédio antigo, um prédio histórico,
E aos poucos fomos fazendo alguma coisa, fazendo a limpeza no auditório, limpando as salas aos poucos, chorando para os profissionais cobrar barato, dizendo que é uma coisa pública, não temos dinheiro. E com os comércios para ter uma tolerância para conosco nessa administração. Então ali nos primeiros momentos nós fechamos as janelas do auditório porque péssimo estado, sol, acústica. Então terminamos por vedar essas janelas, pintamos, procuramos manter a manutenção de cadeiras, os equipamentos de som. Aí alguns professores e alunos acharam bom aquelas janelas fechadas, então fomos aos poucos fechando as janelas das salas, que agora eu soube que as coisas é assim, né? A pandemia chega e é preciso abrir a janela que foi fechado, né? E aí é uma despesa maior, porque não é só abrir, é fazer a janela, porque a janela estava apenas escorada no que foi fechado. Então, já na reta final, fora essas manutenções, vem uns incidentes, né? Um muro arrebentado por acidente, um muro cai por chuva, e aí vem as críticas, reclamação, a própria sociedade fica falando, olha, o muro da UESP caiu, se vai cair tudo. E a gente com as mãos atadas, mas aí aconteceu uma greve, e diante dessa greve prometeram algumas coisas. Foi solicitada umas coisas, inclusive a parte elétrica, que é muito precária, antiga, e nós ficamos nessa expectativa. Só que pela forma como foi destinado o dinheiro, não era possível fazer aquilo. E nós terminamos pedindo autorização para fazer aquilo que dava para ser feito. E nós fizemos a pintura interna que eu chamo externa, porque não foi dentro das salas, né? A parte interna, mas a parte externa do interior do prédio. E a parte externa, fizemos um lixamento, uma lixação nas janelas e portas. Não deu para fazer as janelas como deveria ser feito, né? Então, fizemos essas pinturas. O teto, foi feito uma manutenção no teto, mas depois percebemos que sem fazer a reforma das instalações elétricas, seria um serviço ter que fazer novamente, né? Então ainda hoje está lá para acontecer o que foi prometido, né? As instalações elétricas do prédio. O professor Arlon, me recordo que quando ele prestes a assumir, ele falou que quando assumisse não ia gastar mais dinheiro com o prédio, mas eu sabendo agora, o prédio ainda está, faltam dias para voltar, porque ele acreditava que breve iria para o outro prédio. E ainda teve a pandemia, que é um imprevisto da natureza, e alterou todas as perspectivas, todos os planos, não só daqui de Oeiras, não do Piauí, mas de todo o planeta. Então, eu agradeço, assim, eu queria dar um abraço a todos os ex-diretores, porque passaram por aquilo ali. Tem os alunos que devem estarem angustiados. Minha esposa é aluna também, e ela fica pensando que achava que ia concluir o curso no mês de julho, e já estamos no mês de agosto e nada, né? Eu acredito aqui, Arlo, que a UESP está muito lenta com a questão de tomar medida, né, sobre que em outros locais está acontecendo de um jeito ou de outro. Então eu quero agradecer aqui o convite da professora Elimar, do professor Arlon, e parabenizar pelo programa, que inclusive esse convite da rádio, no final da minha administração, já estava entrando em contato, mas já estava praticamente na transição. E graças a Deus está dando certo, né? Está sendo um sucesso o programa. E é bom essa parte, esse quadro é muito importante, porque informa a população sobre um pouco da historicidade do campus
universitário aqui em Oeiras, né? A Universidade Estadual do Piauí. Então, só tenho a agradecer ao programa e a vocês aqui. Bom dia. Sou João Batista. A gente ainda tem tempo ainda para conversar, né? E realmente essa questão da pandemia, ela atrapalhou todo e qualquer tipo de planejamento, como você disse. Né? E agora é que a gente está com a possibilidade, né, do retorno para o dia 21 de outubro, com o PEC. E assim, realmente a UESP ela demorou um pouco para tomar algumas decisões, mas pelo menos todas as decisões foram tomadas de forma colegiada, com o Comitê Gestor de Crise, que foi, né, construído pela reitoria. Né, e a gente vai tentando trabalhar daquela forma que a gente sabe, né, que pode fazer, que realmente isso pegou todo mundo de surpresa. Não havia um procedimento, né, institucional para lidar com a pandemia. Né? Mas é isso, a gente vai tentando. É isso, professor. A gente observa na sua fala em relação aos recursos e às dificuldades de trabalhar com esses recursos aqui na UESP, no campus de Oeiras. É uma fala meio que uníssona dos vários diretores com quem a gente conversou. A gente gostaria também que o senhor falasse sobre a importância do campus Professor Posidônio Queiroz aqui para a região do Vale do Canindé. Você como pesquisador de educação, de história da educação, e a gente sabe que um campus como esse impacta a região em vários aspectos. Então a gente gostaria que você falasse sobre isso, a importância desse campus aqui para a região e as expectativas também para o novo campus. Para o novo prédio, na verdade. Professor Elmar, sobre essa questão da importância do campus, isso é inegável. É lógico que em alguns momentos ouvimos falar que a possibilidade de fechar um campus desse, tem a questão do curso de matemática que vem se arrastando já há muitos anos, as dificuldades, não só por uma questão, digamos, do governo ou da própria reitoria, porque o curso de matemática é um caso até bem peculiar, porque foram feitos vários concursos, 2 pré-efetivos, teve concurso para substituto e não foi encontrado, não apareceu profissionais nessa área, muito difícil. Então é um curso difícil para ser mantido no interior, mas o curso é de grande importância para ficar no interior. O curso de matemática ele não pode ser fechado e tem que ser dado condições para a manutenção deste curso, porque é uma disciplina imprescindível na educação básica. E quem vai formar professores para suprir a necessidade da educação básica? Então, o campus Professor Posidônio Queiroz, embora digam que fica entre 2 grandes campos, que é o de Floriano e o de Picos, o campus de Oeiras ele não concorre com esses campos, porque as cidades que circundam Oeiras, eles são contramão, tanto para Picos como para Floriano. Então, é de grande importância a permanência do campus aqui em Oeiras. É importante a existência da Universidade Estadual do Piauí aqui em Oeiras. O que nós temos que pensar sobre ela, professor Elimar, é em aumentar o número de cursos, porque Oeiras merece ter um campus da UESP bem maior, até porque já está em fase de conclusão o novo campus, um prédio grande, bem localizado, numa área plana, um prédio bonito, moderno, e eu acredito que virá novos cursos, e Oeiras merece. Oeiras é uma cidade estratégica, uma cidade histórica, é um modelo para o Piauí. Pensar em tirar uma universidade daqui é uma agressão para com o próprio Piauí. Verdade, muito bom, professor. A gente agradece a sua participação aqui no nosso especial 20 anos de UESP. Agradecemos pela sua colaboração também no campus Professor Posidônio Queiroz como gestor, como professor. Desejamos que você conclua logo o doutorado e que volte para as atividades aqui no nosso campus. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu tinha falado há pouco tempo, eu que agradeço, né, o convite, seu convite, professor Elimar, professor Arlon, e desejo sucesso aqui no programa. Espero que os alunos fiquem acompanhando. Desejo sucesso
sucesso, como já desejei, uma boa administração para o professor Arlon, porque o campus não é nosso. O campus é nosso também, mas de toda a comunidade. O campus é da cidade, então ele merece todo o zelo, atenção e carinho de todos os profissionais, técnicos, dos alunos, porque quem faz a universidade é essa somatória toda. Aproveito também para agradecer mais uma vez a presença do professor João Batista, né? Desejar também sucesso lá no Rotary, né? Na sua gestão. E estamos aqui abertos, microfones abertos, sempre todo sábado, né? De 11 a meio-dia, com o ESP nas ondas do rádio. E é isso, vamos seguir. Esse foi o 20 anos de UESP, o 9º episódio, e no próximo episódio, a entrevista com o professor Arlon. Do sol, imperador, na fogueira, bandoleiras, queimando a roda. Você está ouvindo o ESP nas ondas do rádio. Cultura, divulgação científica e informação no seu sábado. Não saia daí, já já tem muito mais. Em Oeiras, 11h16. Agora a gente vai ouvir os nossos estudantes. A Rafaela vai trazer o quadro aqui, nossa colaboradora. Ela vem com o quadro Minuto Poesia. Olá, ouvintes do programa UESP nas ondas do rádio. Eu sou Rafaela, acadêmica de Letras Português, no campus Professor Posidônio Queiroz, e conduzirei com vocês o quadro Minuto Poesia de hoje. Abordaremos a poesia de Tardelli Lima, Saudade Pinica, um ator de Bacurau que ficou conhecido nacionalmente após interpretar o prefeito Tony Júnior em Bacurau. A literatura dos dias atuais. Isso mesmo, a poesia contemporânea. Iremos falar resumidamente sobre ela. Começou a se falar em poesia contemporânea após o encerramento do pós-modernismo, por volta da metade do século XX. Bom, não se sabe ao certo de quando a literatura contemporânea começou, mas é interessante entender o contexto histórico da época, não é mesmo? Nos anos 60, época do governo democrático populista de Juscelino Kubitschek, ocorreu uma grande efervescência política. Depois, o golpe militar que promoveu um ambiente de censura e medo no país, provocado pela renúncia do presidente Jânio Quadros, que tirou João Goulart do poder. Depois, a publicação do AI-5. Por conta disso, a cultura foi obrigada a usar disfarces ou recuar. Tivemos também a lei da anistia. Retorno das eleições diretas, o que só aconteceu com a posse de Fernando Collor de Mello. E em 1995, Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência do país. Bem, só com a sucessão desses fatos que podemos entender melhor as poesias contemporâneas. Podemos até dizer que elas são um apanhado de diversas escolas literárias anteriores. Muitas características dessa escola são explicadas pela sucessão de fatos transcorridos. Dentre as características estão a preocupação com o presente sem planejamento para o futuro, temas do cotidiano, ecletismo, que é uma mistura de estilos, contemplando gostos diversificados, técnicas novas de arte e escrita, entre outras. Bom, podemos destacar também alguns autores, como Cora Coralina, Ferreira Goulart, Caio Fernando Abreu e tantos outros. Bem, existem algumas vertentes da poesia contemporânea, mas aqui abordaremos hoje contempla o saudosismo de uma poesia memorialista. É considerada um traço marcante da alma portuguesa, e esse tipo de poesia é muito prestigiada. O texto resgata o passado de forma nostálgica, mas com um novo olhar sobre ele. Renega o presente e o futuro, deixando a sensação de que tudo no passado era melhor. Saudade, substantivo feminino,
Sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, de uma coisa ou de um lugar. Ou a ausência de experiências prazerosas já vividas. Eu já tentei, mas eu não me lembro. Quando que o mesmo sentimento foi capaz de abafar todo mundo pelo mesmo sofrimento? Saudade de ir, saudade de vir, saudade de vô, saudade de vó, saudade de mãe, saudade de pai, do filho e do espírito de tantos que já não estão mais entre nós. Eu tô com saudade do público, saudade do teatro, de ir ao cinema, um festival, feira de rua, de circo, de um palco. Eu tô com saudade desse tempo perdido. Eu tô com saudade até de chegar no estabelecimento e ser mal atendido. Saudade de cumprimentar na rua um conhecido, de jogar bola com os amigos, um churrasco na casa do vizinho. Eu tô com saudade até de ir pra esquina ver o povo falando mal da vida alheia. Não que eu faça isso com frequência, mas era quase toda sexta-feira. Eu tô com saudade de gente, de greia, de festa, de casa cheia, de dar um virote de manhãzinho pro mercado, comer uma galinhazinha com macaxeira, de ir pra casa dos parentes e comer um bolinho, tomar um cafezinho, e quem sabe levar na tapaiá um resto de um cuscuzinho. Saudade de ir pra casa de manhinha e dormir no meio da sala sem saber se é segunda ou se é quinta. Saudade dói, saudade machuca, saudade pinica. Mas é porque a finitude das coisas é a única certeza que a gente tem na vida. E por mais que essa tristeza esteja presente, a saudade pode ser uma oportunidade latente de revirar para dentro os olhos da gente e descobrir que ainda resta uma gotinha de vontade que faz eu engolir no seco essa saudade e que dá coragem de seguir em frente. Porque como tudo na vida, isso também vai passar. E quando chegar o momento, pode quem quiser anotar, porque vai ser a primeira vez que o mundo ouviu falar de alguém que quase morreu de tanto se abraçar. Ei, saudade! Temos que admitir que essa poesia nos deixa emocionados. Bom, a poesia já é autoexplicativa e desperta em cada pessoa uma recordação diferente. Ainda mais nos tempos que vivemos atualmente. Como falei anteriormente, Tardelli Lima é um ator. Ele apenas resolveu escrever conto o ator porque está de quarentena ao lado da namorada em um sítio. E por essa situação de pandemia, ele entrou em uma crise de ansiedade muito grande e a mente borbulhando, conta ele. E para fugir da angústia, resolveu escrever, pôr para fora os seus sentimentos. Sensível, emocionante e divertida. É assim que os fãs definem a sua poesia e os internautas também. Como eu dizia, ele não esperava que ganhasse tanta repercussão. Mas vamos admitir, essa poesia nos faz recordar tantos momentos que fazíamos antes da pandemia e hoje só nos resta a saudade e a esperança por dias melhores, não é mesmo? Tardelli deixa claro o seu mais profundo sentimento, que seria voltar a fazer o que sabe fazer de melhor, que é atuar, ver o público interagir. Enfim, todos nós temos algo que sentimos falta. Então, do que você sente saudade? Então vocês ouviram aí o Minuto Poesia. E agora nós temos a alegria, né, a honra de escutar o professor doutor Hélio Ferreira, do campus Poeta Torquato Neto, lá de Teresina, professor negro, também do mestrado acadêmico em letras lá da UESP de Teresina, militante do movimento negro do Piauí, agora na luta pelo incremento da lei de cotas sociais do Piauí, aumentando de 30% para 50% as cotas raciais, e também numa luta que vai ser iniciada ainda pelas cotas na pós-graduação da UESP. E ele nos brinda hoje contando a história dos grandes símbolos da resistência, da empatia
que é Esperança Garcia. Então, com vocês, professor Hélio Ferreira. Honra, né? Com muito prazer, alegria. Quero agradecer ao professor Dr. Arlon, né, meu amigo da UESP, para falar hoje sobre Esperança Garcia. Né? E eu quero agradecer esse programa da Rádio Educativa Cristo Rei FM, quero agradecer a direção, agradecer aos queridos ouvintes, né, do programa UESP na Zona do Rádio. Eu sou o professor Hélio Ferreira, sou professor da Universidade Estadual do Piauí, no mestrado acadêmico em Letras e no curso de Letras. Eu aqui na Universidade, no campus Poeta Torquato Neto, em Teresina. Pois bem, vou falar sobre Esperança Garcia. Eu quero começar falando dela, lendo o próprio texto de Esperança Garcia, a carta de Esperança Garcia, que foi escrita ao governador do Piauí, a carta foi de 6 de setembro de 1770, né? E por isso que 6 de setembro hoje, 6 de setembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra no Piauí, né? Isso em homenagem à carta de Esperança Garcia, enviada ao governador em 6 de setembro de 1770. Vou iniciar a nossa conversa, nossa rápida conversa, a partir da leitura da própria carta, para se conhecer a carta, para que todos conheçam o teor da carta de Esperança Garcia, que inicia assim: eu sou uma escrava de Vossa Senhoria, da administração do capitão Antônio Vieira do Couto, casada, desde que o capitão para lá foi administrar, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com meu marido, para ser cozinheira na sua casa, onde nela passo muito mal. A primeira que é a grande estrovada de pancadas, num filho meu, sendo uma criança, que ele fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo, peiada. Por misericórdia de Deus, escapei. A segunda, estou eu e mais minhas parceiras por confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Pelo que peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus e do seu valimento, ponha os olhos em mim, ordenando, mandar o procurador que me mande para a fazenda onde ele me tirou para eu viver com meu marido e batizar minha filha. De Vossa Senhoria, sua escrava Esperança Garcia. Pois bem, essa carta de Esperança Garcia, né, é um documento hoje que é um documento raro, né? Talvez é o documento mais antigo, né, que se sabe até hoje, escrita por uma escrava, né, por uma escravizada nascida no Brasil. Tem-se notícia de um outro documento escrito por Rosa Gipsia, que é essa era africana, né? Chegou no Brasil aos 13 anos. Rosa Gipsia, escrita em 1754. Mas o mais antigo, escrito por uma escrava brasileira, e com esse teor de denúncia, né? De reivindicação e de solidariedade aos amigos, né? E contra a violência e os abusos do administrador das fazendas nacionais. Na época não era na fazenda nacional, na época as fazendas pertenciam à coroa de Portugal, né? O rei de Portugal. Que antes as fazendas, antes de pertencerem à coroa de Portugal, pertenceu aos jesuítas, né? Os padres jesuítas, que receberam as fazendas da doação de Domingo Mafrense, né? Que era solteiro, né? Fazendeiro, que tinha do Piauí, fundou inicialmente 29 fazendas, em 1674, e essas fazendas, depois que ele morreu, foram doadas aos jesuítas. E em 1760, os jesuítas foram expulsos pela coroa de Portugal, pelo reino de Portugal, e essas fazendas então passaram a pertencer à coroa de Portugal, né? Porque aí os bens dos jesuítas foram confiscados, né? A coroa de Portugal tomou todos os bens dos jesuítas e expulsaram os jesuítas. E tudo que pertencia aos jesuítas, os bens que pertenciam aos jesuítas, passaram a pertencer à coroa de Portugal, ao reino de Portugal. E o principal mentor, né, dessa expulsão, se fala muito do Marquês de Pombal. Pois bem, então a partir daí, Esperança Garcia, ela vivia na Fazenda dos Algodões, né, que é perto de Nazaré, hoje município de Nazaré. E depois que essa fazenda passaram a administrar, né, uma vez expulsos os jesuítas, as fazendas passaram a pertencer
a coroa de Portugal, e a administração passou a ser também, os administradores eram pessoas, também eram indicados pelos portugueses, né? E nessa época, o administrador das fazendas, né, da inspeção de Nazaré, que eram várias fazendas, né, as 13 fazendas, essas fazendas eram administradas pelo Antônio Vieira do Couto, né? Isso em 1770, né, quando se deu a escritura da carta. Esperança Garcia, ela deve ter nasceu por volta de em 1770, ela teria uns 20 anos, 19 a 20 anos. Ela nasceu por volta de 1750, 1751. Não se tem nada comprovando a data exata de que ela teria, né, a idade exata dela, mas supõe-se que ela teria, nessa época ela escreveu a carta, ela devia ter 19 anos, né, porque num documento, nós temos a notícia de 3 documentos que falam de Esperança Garcia. A carta, essa carta que eu acabei de ler para vocês, viu? Tem um documento também na mesma época, provavelmente da mesma época, de uma pessoa que não assina, uma carta anônima, né, denunciando também ao governador do Piauí, os maltratos praticados, né, pelo Antônio Vieira do Couto contra os escravizados das fazendas algodões, as duas fazendas que pertenciam à coroa de Portugal, né, que o Antônio Vieira do Couto não era fogo que se cheire, né, então era uma pessoa que botava os cativos para trabalhar, né, velho, podia ser quem fosse 12, 70 ou mais anos, para trabalhar para ele durante o dia e à noite também, e aí para ele mesmo, né, como para fazer farinha, fazer rede, tudo em benefício dele mesmo, né, dele próprio, do próprio Antônio Vieira do Couto, que era um homem de mau caráter, né, assim, supõe-se que será um de mau caráter, porque cometia essas atitudes. A morte é, na verdade, um caráter dos administradores, né, das fazendas nacionais, né, as pessoas que administravam os bens nacionais como se fosse ele mesmo. Pois bem, então, tem esses documentos, são 3 documentos. O documento é essa carta, a carta de Esperança Garcia escrita por ela mesma, esse outro documento escrito por um funcionário, provavelmente uma pessoa branca, que não assina o documento, que o documento quando foi encontrado sem assinatura, documento sem assinatura, não se sabe realmente quem tenha sido, supõe-se apenas que tenha sido uma pessoa, né, quem tenha assinado e feito essa carta. Há suposições em torno de que teria sido, mas não há uma certeza cabal de quem escreveu essa carta, essa segunda carta. E um documento de 1778. Esse documento é mais ou menos que faz com que suponha que ela teria, em 1770, teria 19 para 20 anos. Porque no documento, esse documento localizado na Biblioteca Nacional, tem uma lista dos escravizados, né? Escravizados e escravizadas, né? Das fazendas da Inspeção de Nazaré e das Inspeções de Nazaré. Tá? As fazendas. E essa fazenda consta lá que a Esperança, né, teve o nome Esperança, teria na época 28 anos. Tá? Isso, essa carta é de 20 anos depois, é de 8 anos depois, 1778. E que ela teria na época, né, consta que ela teria na época 28 anos, em 1778. E supõe-se que ela teria, em 1770, teria aí por volta de, né, teria aí os 20 anos de idade quando escreveu a carta. Supõe-se mais ou menos isso, né? Então não se tem mais nada, nenhum outro documento que se refira a Esperança Garcia. Só apenas esses 3 documentos. Então muitas pessoas supõem-se uma coisa, mas muita falácia em torno disso. Entendeu? Não se sabe, por exemplo, onde ela foi, onde ela fugiu. Onde ela esteve, onde ela fugiu. O que se sabe que ela fugia, porque nessa carta escrita por esse funcionário, né? Esse funcionário que não se identifica, esse homem branco, né, que fala que ela fugiu, né? Tá? Mas na carta dela mesma não fala, mas então você sabe que ela fugiu, mas não se sabe o paradeiro dela quando fugiu, e nem onde ela esteve. Entendeu? Tudo isso aí, né, se trata de suposições. O que se sabe é disso, né? Que ela viveu, né, que ela teve 2 filhos, né? O marido dela era Inácio de Angola, uma filha depois se descobriu, supõe-se também que a filha seja, mas as filhas dela que é Paula e Pedro, os 2 filhos, inicial. Depois, supõe-se também que, né, como nessa relação, nessa lista, em 1778, que teria, né, que supõe-se que ela teria mais filhos, porque tem uma lista de várias crianças. Tá? Isso é 8 anos depois que ela escreveu a carta. E supõe-se que ali naquela lista haveria outros filhos dela. E em 1778 ela já havia retornado para a fazenda, né? Já estaria na fazenda dos algodões, né? Não se sabe quanto tempo que ela fugiu em 1770, quanto tempo ela ficara fora. Porque depois eu descobri os documentos,
entendeu? Em documentos que eu estou escrevendo agora, né, que a meu pós-doc foi aqui em Minas Gerais e também na UFMG em Lisboa, na universidade. Eu fiquei lá também com uma investigação em Lisboa, durante 3 meses na Universidade de Lisboa, mas lá nada se consta, não há nada, nenhum documento, né? Supõe-se, alguns falam, né, que teria uma outra carta dela, uma cópia, mas isso tudo é falácia, né? Lá, realmente, estive na Torre do Tombo, e os lugares lá, realmente, os documentos que ficaram foi aqui. Era um documento do escravo, realmente o documento que caminhava para lá era o documento das pessoas, mas que interessava ao reino, né? Ao reino de Portugal. Esses problemas de escravizados, o problema que se resolvia era por aqui mesmo no Brasil. Bem, o fato é que nada se consta que tenha havido outra cópia de outra carta dela, né? E são esses 3 documentos, entendeu? Que ele teria, ela deve ter voltado, retornado pelas minhas análises, né? Que ela tenha voltado depois, bem, pode ter voltado antes, né? Mas em 1764 é quando se dá, 1774, quando morre o Antônio Vieira do Couto, né? Eu descobri isso aí, que morreu em 1774, tá? E aí o que se consta é isso, que o documento, que na verdade esse documento, essa carta, é um documento que hoje tem grande valor, né? Um documento muito valioso, né? Infelizmente esse documento hoje ele está perdido, assim, né? Ele deve estar perdido, assim, porque não foi preciso localizar mais o documento da Carta de Spencer Garcia, o original, né? Nós sabemos pela cópia que eu consegui com o fotógrafo e professor mestre Paulo Gutenberg, né, que é de Oeiras. Ele fez uma foto, na época, quando houve a exposição da carta, ele fez uma fotografia, né? Fez uma fotografia, e realmente o que salva a materialidade dessa carta, né, o original, foi essa fotografia, né? O único texto original, né, que nós temos, esse texto, uma fotografia que comprova realmente a existência dessa carta. Tem a tradição, mas o que realmente, do ponto de vista histórico, mais material, né, vamos dizer assim, né, na verdade, é o documento, o original, a escrita, né, que nós temos, que foi fotografia do Paulo Gutenberg. Graças a Deus, nós podemos comprovar a existência desse documento. Então, a Spencer Garcia é tido como uma pessoa muito importante, né, assim, para a história do Piauí. Na verdade, ela mudou a história, o rumo da história da escravidão no Piauí, no Brasil. Ela depois recebeu o título hoje recebeu o nome do memorial aqui em Teresina, que é o Memorial Zumbi, passou a ser Spencer Garcia, Memorial Spencer Garcia, viu? E ela é uma espécie de um ícone, né? Ou seja, de um exemplo de heroísmo, né? De solidariedade, né? E caramadagem, de seu camarada, né? E de solidariedade com seus amigos. Então, um exemplo da negritude piauiense, né? É um símbolo, né? É um símbolo, é uma metáfora, né? É um exemplo para a negritude, para a autoestima e a luta pela resistência, né? Pela conquista de melhores condições de vida no Piauí. O nome de Spencer Garcia, tá? Isso aí, a Spencer Garcia, ela nos instiga, né, a lutar pelos direitos dos negros, pelas cotas, né? Hoje nós estamos lutando aí na UESC a favor das cotas, de ampliação das cotas, né, percentual de cotas, de 30% para 50%. E da escola pública, né? E aumentando também o percentual para negros, indígenas e pessoas com deficiência, né? Para quilombolas. Então ela é um símbolo, né, de resistência e também de luta para nós negros, né? E as pessoas que confabulam, né? Que são os aliados na luta pelos direitos sociais, né? Pelos direitos dos negros, para acesso à universidade, à pós-graduação na universidade, entendeu? E a um lugar melhor na sociedade brasileira. Na verdade, né, afinal, nós somos mais de 50% da população brasileira de negros. E no Piauí é mais de 70%, é 71,8% de negros no Piauí. Pois bem, essa é a história de Spencer Garcia, né? Nós temos um tempo limitado, não posso me alongar mais do que isso. Em outra oportunidade voltaremos a falar sobre quem é essa Spencer Garcia. Mas ela também recebeu o título de primeira advogada do Piauí, pelo OAB, né? Isso, se não me engano, em 2018, se não me engano, né? Que ela passou a receber esse título, primeira advogada do Piauí. E nós estamos mais tarde, no próximo ano tem novidades aí, vamos publicar livro, Deus quiser, estaremos publicando livro sobre Spencer Garcia, sobre a história dela, de forma mais completa, tá? Pois um abraço para todos, Deus proteja a todos, e muito obrigado, professor Dr. Arlon, meu amigo, um grande abraço para todos vocês, né, ouvindo dessa rádio, dessa emissora. Tchau, até outro dia. Mais uma vez eu agradeço muito aqui ao meu amigo professor Hélio, Dr. Hélio Ferreira, né, com essa aula que deu aqui sobre a Esperança Garcia. Eu espero sim que tenhamos outra oportunidade, inclusive para apresentar o livro, né, do professor Hélio, que ele disse que vai sair ano que vem. E no Vale do Canindé são 11h40, aproveito para mandar um abraço para Dona Josi. Dona Josi está ouvindo nós lá
aqui na UESP nas ondas do rádio. Um abraço, dona Júlia. Aproveito também para registrar o meu abraço ao professor Hélio. Muito obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo aqui ao UESP nas ondas do rádio e à cidade de Oeiras também. Mandar um abraço especial também para minha irmã Trindade, minha sobrinha Tamires e Ana Clara em Brasília. Elas são assíduas aqui do UESP nas ondas do rádio. A gente gosta muito de abraçar os ouvintes, né, professor? Então você que estiver nos ouvindo e estiver gostando do programa, não esqueça, você pode entrar em contato aqui pelos telefones da rádio e também apresentar as suas sugestões. Nós vamos ouvir agora o nosso quadro mais que especial, o Música no Ar. Ele hoje é apresentado pelo nosso colaborador Arlan Marques. Bom dia, ouvintes da FM Educativa Cristo Rei, em especial dos ouvintes UESP nas ondas do rádio. Voltamos e desta feita para o quadro Música no Ar. Nessa oportunidade vamos escutar uma música maravilhosa de um compositor que enriquece grandemente a cultura brasileira. Trata-se de Eugênio Avelino, mais conhecido no Nordeste brasileiro como Xangai. Ouçamos a música. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver o bom? É o aguado quando leva açúcar. É ter a cuca açucarada num beijo roubado. É o pecado confessado ao mestre sereno. Leva sereno num terreiro bem enluarado. É o pinicado do chuvisco no chão pinicando. Fica bestando com o inverno bem arrelampado. É o recado da cabocla, um beijo mandando. Tá namorando a cabocla do recado. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver desejo? É o desejo tanto desejando, e a lua olhando este amor na brecha do telhado. É o rodeado do piru piruando a perua, e a canarinha a galeguinha cantando o canário. Zé do Rosário bolerando com Dona Isabel bolerando com Zé do Rosário. Imaginário de paixão voraz e proibida, escapulida proibida pro imaginário. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver cenário? É o vermelho da auroridade, é a claridade amarelada do amanhecer. É ver correr o aguaceiro pelo rio abaixo. É ver um cacho de banana amadurecer. Anoitecer vendo o gelo do branco da lua, e a pele nua com a lua a resplandecer. É ver nascer o desejo com a invernia e a harmonia que o inverno fez nascer. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Como se trata de um planeta onde a língua é a mesma, só que o sotaque é diferente. Aí eles vêm e dizem assim: o que é o aguado? O aguado é uma garapinha de limão, uma garapinha de laranja, um refresquinho ralo de uma fruta. Então ele vem e diz assim: quer ver o bom? É o aguado quando leva açúcar. É ter a cuca açucarada num beijo roubado. É o pecado confessado ao mestre sereno. Levar sereno num terreiro bem enluarado. É o pinicado do chuvisco no chão pinicando. Ficar bestando com o inverno bem arrelampado. É o recado da cabocla, um beijo mandando. Tá namorando a cabocla do recado. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão.
Quer ver desejo, é o desejo tando desejando, e a lua olhando este amor na brecha do telhado. É o rodeado do piru piruando a perua. É a canarinha galeguinha cantando o canário, Zé do Rosário bolerando com Dona Isabel bolerando com Zé do Rosário. Imaginário de paixão voraz e proibida, escapulida proibida pro imaginário. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver cenário? Olha a beleza disso. Quer ver cenário? É o vermelho da auroridade, é a claridade amarelada do amanhecer. É ver correr o aguaceiro pelo rio abaixo, é ver um cacho de banana amadurecer, anoitecer vendo o gelo do branco da lua e a pele nua com a lua a resplandecer. É ver nascer o desejo com a invernia e a harmonia que o inverno fez nascer. É um nó dado por São Pedro, desarrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a sensação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Bem, pessoal, vocês acabaram de escutar essa linda canção do Xangai. Bem, fazendo uma breve impressão da mesma, porque eu não vou fazer uma análise, quem sou eu para tanta responsabilidade. O que nós podemos ver nessa música é que nós constatamos a descrição de acontecimentos de gostosuras que são, na primeira parte da canção, acrescidos de ainda mais gostosuras. Em seguida, na segunda estrofe, nós encontramos a descrição de elementos que reforçam a vontade, o desejo e o quanto é bom a bondade daquilo que foi descrito. Em seguida, nós temos a descrição do cenário, da paisagem, dos fenômenos naturais que embelezam a nossa vida e que nos permitem ver o quanto é belo o ser da vida sendo. Em seguida, dando seguimento, a letra da música nos remete ao universo, até o próprio eu lírico nos mostra, nos descreve as cenas que ele está falando, tentando nos explicar do que se trata. Onde o ocorrido se passa em um universo em que a língua parece não ser a nossa, parece ser a língua do sentimento, a língua da sensação. A linguagem utilizada pelo poeta se reveste de elementos que se vestem de cenas da natureza para nos passar uma impressão muito objetiva, porém, ao mesmo tempo poética, do que de fato são a vivência, a experiência e o contato com essas cenas a nós, espectadores, a nós, ouvintes dessa linda canção. Então vocês ouviram aí o Música no Ar com Arlan Marques, em Oeiras 11h48. E agora vamos para o Boletim UESP. Você agora vai conferir informação, conhecimento e todas as novidades sobre a nossa UESP. Está no ar. Boletim UESP. Olá, pessoal da Rádio Cristo Rei, bom dia a todos. Eu sou a Priscila Fernandes e eu e meu amigo Arnaldo estamos aqui para mais um Boletim UESP. Bom dia, Priscila Fernandes, bom dia a todos que nos escutam e vamos às principais notícias da UESP. Boletim UESP.
Grupo Esperança Garcia promove curso online sobre violência contra transexuais. Prof. Bio lança primeiro livro de pesquisas realizadas no programa. Grupo de pesquisa discute direitos humanos e poder público no Instagram. Centro Acadêmico de Biblioteconomia realiza eventos sobre inteligência artificial. Inscrições abertas para o edital Auxílio Conectividade. Setembro Amarelo. Confira dicas de filmes e séries sobre saúde mental. Projeto realiza encontros virtuais para debater sobre educação inclusiva e aulas remotas. Curso de Agronomia da UESP promove eventos sobre agricultura como saída para superar a crise. Grupo de pesquisa Esperança Garcia da UESP Campos de Picos realiza o curso de extensão Uma análise filosófica da violência no encarceramento da população transexual no Brasil. O curso acontece através da plataforma Google Meet no dia 15 de outubro e contará com a participação e presença do professor de filosofia e pós-graduando em psicanálise Marvin Nunes, além também do advogado e pós-graduando em direito penal e processual e direito administrativo e constitucional Miguel Cardoso. Não percam essa discussão que vai ser tão importante. O mestrado profissional em ensino de biologia Prof. Bio da Universidade Estadual do Piauí, está lançando o primeiro livro online fruto de pesquisas desenvolvidas no programa. O livro é gratuito e está disponível no site da editora Atena. Os alunos do curso de Direito Campus de Piripiri estão desenvolvendo o projeto Anajás para tratar de temas relevantes como direito das mulheres, democracia e poder público. O grupo realiza atividades online através do Instagram do projeto. Ficou curioso? Então segue lá, @Anajás Grupo de Pesquisa. O Centro Acadêmico de Biblioteconomia Campus Poeta Torquato Neto realiza o primeiro simpósio piauiense dos estudantes de biblioteconomia da UESP. O evento, online, terá como tema inteligência artificial e o futuro da biblioteconomia e acontece entre os dias 29 e 31 de outubro através do Google Meet no canal do Centro Acadêmico. Acesse agora mesmo o site da UESP e saiba como se inscrever. As inscrições para o Auxílio Inclusão Digital estão abertas até o dia 8 de outubro. O auxílio disponibilizará aparelhos de tablets para os alunos da UESP e o procedimento deverá ser efetivado mediante o envio da documentação digitalizada dentro do prazo de inscrição e seguindo todos os requisitos disponíveis no nosso site. Confere lá. Em alusão ao Setembro Amarelo, a Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Piauí convidou integrantes do projeto 5 Minutos, formado por estudantes de psicologia da instituição, para dar dicas de filmes e séries sobre saúde mental. Entre as indicações estão filmes e séries bem conhecidas. Por exemplo, Extraordinário, This Is Us e estrelado por Will Smith, Beleza Oculta. Veja como assistir mais detalhes sobre os filmes no site da UESP. Pensando nas dificuldades de adaptação ao novo normal ocasionado pelo coronavírus, professores e alunos da UESP do campus de Picos desenvolveram um projeto para discutir sobre educação inclusiva e o ensino remoto nesse período. Os encontros online acontecem aos sábados às 16 horas pelo Google Meet. Legal, né? O curso de Agronomia da Universidade Estadual do Piauí, campus Uruçuí, realiza a 6ª semana de Agronomia da UESP com o tema A Agricultura como Saída para Superar a Crise. O evento acontece entre os dias 7 e 9 de outubro na plataforma Google Meet. Para se inscrever, você precisa preencher um formulário que se encontra disponível no site da instituição. E esse foi mais um Boletim UESP. Volto com vocês aí do estúdio. Foi um prazer falar com você e até a próxima. E esse foi o Boletim da nossa UESP, aqui na 106,1 MHz, no programa UESP nas ondas do rádio. Em horas 11h54, então, chama a atenção
aqui dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, quem souber de algum estudante da UESP, né, que precisa, que não tem computador, que não tem tablet, ou que não tem internet de qualidade, né, peçam para se inscrever no edital, né, de auxílio inclusão digital. Podem entrar em contato com a direção do campus, né, o telefone é 99450-8239 por WhatsApp, né. Lembrando, gente, não adianta a pessoa ter um celular usando a internet do chip, dos dados, para acessar os vídeos com as aulas, ou documento em PDF com os textos, né? Isso não adianta. Então, se não tiver um computador, se não tiver um tablet, se não tiver uma internet de qualidade, façam a inscrição nesse edital. Lembrando, dia 21 de outubro terá início as aulas do PEC 2020.3. Né? Em Oeiras, praticamente nenhuma turma, apenas uma turma de matemática, e 2 alunos de História e 3 de Pedagogia vão fazer esse PEC. O que é o PEC? É o período especial curricular, que só faz disciplina quem tem pendência, quem tem alguma pendência, certo? E aí, com reprovação ou que não cursou a disciplina por algum motivo, é que faz esse PEC. Então, só depois do PEC é que vai começar o período normal, o período regular 2020.1 de forma remota. Isso provavelmente no mês já de dezembro. Então, mas quem vai fazer, quem precisa, né, do equipamento para fazer já o regular, que vai começar em dezembro, tem que se inscrever agora. A inscrição vai até o dia 8. Está no site da UESP, o edital de auxílio e inclusão digital. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, né, com as coordenações de curso ou com a direção do campus. Né, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, para ajudar, certo? E já vou aproveitando aqui para me despedir, né, mandar um abraço aí para todos e todas, nossos 15 ouvintes, já são 15 ouvintes, e um bom sábado, bom fim de semana para todos e todas, e meu abraço. Até mais. É isso aí, ouvintes da FM Cristo Rei, especial aqui do UESP nas Ondas do Rádio. A gente também deixa aqui o nosso abraço. Obrigada pela sintonia de vocês e reforçamos o convite para que todos possam também divulgar esse edital que o professor Arlon acabou de apresentar. É o edital número 17 de 2020. Vocês podem procurar nos sites da UESP, e quem já tiver essa informação e conhecer alguém que não tem ainda essa informação, repassar, multiplicar o máximo possível, porque os alunos têm aí uma semana para fazerem a inscrição e poderem ter acesso à conectividade para as aulas remotas. A gente manda um abraço especial a todos vocês, obrigada pelo carinho, pela atenção, e sempre procurem aqui deixar as suas contribuições. Nós estamos no aguardo dessas contribuições dos ouvintes, né? Obrigada, Lucas, também, por sempre estar aqui nos auxiliando. Então, obrigada, bom dia, fiquem com Deus. Você acabou de ouvir o programa UESP nas Ondas do Rádio. Você, sociedade oeirense e toda a região do Vale do Canindé, quer manter-se informado sobre os principais conteúdos do universo acadêmico da UESP? Campus Professor Posidônio Queiroz. Não esqueça, é todo sábado de 11 ao meio-dia. UESP nas Ondas do Rádio. Sintonize com a gente aqui na Rádio Educativa de Oeiras, Cristo Rei FM. Identificação: Fundação Dom Edilberto de Camborg, Rádio FM Educativa Cristo Rei, canal 291, frequência modulada 106,1 MHz. Estúdio na Avenida Costa e Silva,